Bom dia, pessoal! Hoje é a nossa segunda aula. Nós vamos fazer um breve resumo da aula passada, do histórico dos modelos atômicos, e em seguida vamos entrar no modelo quântico, no modelo atômico atual. Bom, nós havíamos visto já em aula que o modelo de Thomson, o conhecido pudim de passas, ele simplesmente inseriu cargas ao átomo. Ele disse que o átomo seria uma esfera positiva contendo cargas negativas. Bom, esse modelo ele foi bastante modesto, bastante simples, mesmo para a época. Porém, esse modelo ele é um marco, ele é muito importante porque ele abriu o átomo. A partir desse momento, o átomo deixou de ser indivisível. Eu considero que nesse momento nasceu a química inorgânica, que estuda a estrutura da matéria. Então, apesar de modelo modesto, o átomo passou a ter uma estrutura, passou a ser estruturado, mesmo que de forma simples. Posteriormente, vimos então o modelo de Rutherford, vimos todos os experimentos que Rutherford fez para chegar àquela proposta em que o átomo seria uma esfera com um núcleo positivo, com a massa concentrada neste núcleo. Inclusive estabeleceu uma relação entre o tamanho do núcleo e o tamanho do átomo. Depois vimos o átomo de Bohr polêmico, porque o átomo de Bohr fez uma analogia do sistema atômico com o sistema planetário, da mesma forma que um planeta gira em torno do Sol atraído pela força gravitacional, o elétron estaria girando em torno do núcleo atraído pela força eletrostática. A questão é que no sistema gravitacional, de fato, o planeta fica numa órbita estacionária, mas isso não vai acontecer no sistema eletrostático de um elétron ficar numa órbita estacionária sem uma aceleração. Mas o modelo dele acabou sendo aceito porque ele teve uma tremenda coincidência com os dados experimentais, com a equação, aquela equação que explicava as linhas espectrais do átomo de hidrogênio, a equação de algumas décadas anteriores. Então, pela grande coincidência com os dados experimentais, o modelo foi aceito. O Bohr foi usado no modelo, ele também propôs que as órbitas, ele introduziu um conceito novo de energia quantizada. O que seria isso? Que a energia dos elétrons, os elétrons poderiam assumir apenas alguns valores de energia nessas órbitas, que seria igual a NH barra. H é a constante de Planck, e barra dividido por 2π, e o momento angular, a energia do elétron, ela seria igual a NH barra, como está especificado aqui. Então, 1H barra, 2H barra, 3H barra. E esse conceito ele foi um inovador para a época, também polêmico, vamos assim dizer. Mas ele explicou as linhas espectrais. Veja, à medida que o elétron saltava de uma dessas órbitas, de uma órbita menor para a maior, ele absorveria energia, e o retorno para uma órbita menor seria a emissão, ou seja, explicando as linhas espectrais. Esse modelo ele serviu apenas para o átomo de hidrogênio. E também ele foi o primeiro a determinar o tamanho de um átomo, do átomo de hidrogênio, obviamente, da órbita 1. Mas era inegável que alguma coisa estava faltando, um capítulo na história. E quem resolveu essa questão foi o jovem Louis de Broglie, que em 1924 propôs que o elétron deveria também, além de massa, apresentar um comportamento ondulatório. Ou seja, um elétron com massa m teria um comprimento de onda associado. Bom, na verdade, esse conceito essa coisa de misturar massa com luz não era nova. Se nós voltarmos alguns anos, o Einstein já havia publicado um trabalho onde ele estabeleceu a famosa equação E igual a mc ao quadrado. M, massa, C, velocidade da luz. O Compton também já havia publicado trabalhos nesse sentido, de misturar massa com luz. Mas quem fez a proposta para o elétron, quem botou no papel isso, que estabeleceu o elétron como uma nova entidade, uma entidade conhecida como partícula-onda, que poderia ter comportamento
de matéria e também de luz, né, foi o de Broglie. Então o mérito é todo dele. Um trabalho revolucionário. Na verdade era isso que estava faltando. Os pesquisadores imediatamente passaram a trabalhar num novo modelo e 3 anos depois a mecânica quântica já estava estabelecida. Uma nova mecânica que determinava a energia de todos os elétrons, e não mais apenas do elétron do hidrogênio, de todos os átomos de qualquer elemento. Nessa concepção de elétron como partícula-onda, de dualidade partícula-onda, o trabalho do Heisenberg também merece destaque. O Heisenberg estabeleceu que nesse conceito, o elétron, como partícula-onda, ele não, se você estabelecer a energia desse elétron, você não tem uma posição definida. Ou seja, você tem uma região provável onde esse elétron pode ser encontrado. Isso ficou conhecido como princípio de incerteza de Heisenberg. Então, vejam, esse conceito é importante porque ele vai dar origem ao nosso orbital. O elétron, você tem uma imprecisão na região do elétron. Esses pontos claros aqui, eles representam a probabilidade de encontrar o elétron. Então, o nosso orbital, que nós vamos ver daqui a pouco, ele vai ser estabelecido por essa incerteza de Heisenberg. Você estabelece energia e você tem uma região provável onde aquele elétron pode ser encontrado. Bom, então em 1927 foi publicado então o trabalho, a equação de Schrödinger, né? E a equação, ela tem 2 componentes. Aqui tem uma forma geral da equação, onde ela tem 2 componentes, uma componente aqui radial, de raio, de energia, e uma componente angular, de orientação espacial. Essa equação, vejam, ela tem um símbolo aqui, ó, sempre que esse símbolo aqui aparecer, é porque está explicitando que está tratando o elétron como partícula-onda. Poderia ser até outra partícula subatômica, no nosso caso, o elétron. Então, sempre que aparecer esse símbolo, é mecânica quântica. Mas, sempre que aparecer esse símbolo, e você estiver usando então a mecânica quântica, esse conceito de dualidade partícula-onda, esta equação, ela assume o nome de função de onda. Então, todo elétron tem a sua função de onda. Todo elétron tem a sua equação. E a resolução da equação, a resolução da sua função de onda, dá a energia do elétron, dá a forma da região espacial e a orientação espacial, de onde esse elétron vai ser encontrado, né? Dentro daquele princípio da incerteza de Heisenberg. Aquela região provável onde encontrar o elétron. Então, a resolução da função de onda da energia do elétron, a região provável onde encontrar o elétron, né, a forma dessa região e a orientação espacial desta região. Bom, desta equação, nós extraímos 3 números quânticos. Né? Na resolução desta equação, nos dá 3 números quânticos, que estão eles aqui, ó. Veja. N, L e ML. N é o número quântico principal, L é o número quântico secundário e ML é o número quântico magnético. Vamos ver agora, então, esses números quânticos. N, tá? N, vejam. N, o número quântico principal, ele está relacionado com a parte radial da equação, com a primeira parte da equação. Ele está relacionado com a parte da energia, tá? Raio, tamanho. Veja, número quântico principal. N, ele assume valores positivos inteiros. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A energia quantizada proposta por Bohr, ela é mantida aqui. Veja, não existe número quântico principal 1.1, 2.3, 4.5, não. São números inteiros, veja. 1, 2, 3, não tem possibilidade intermediária. E esse número quântico, como ele faz parte da primeira parte da equação, né, da parte radial, ele especifica energia. Tá? E para nós, energia e tamanho são a mesma coisa. Vejam, a parte radial, raio, quanto maior o raio, maior a energia. Então,
ele especifica energia e tamanho. Uma ilustração aqui. 1 como número quântico principal. 2, 3. Vejam, eu estou aumentando o tamanho da região espacial e eu estou aumentando a energia. Veja essa seta aqui, a energia cresce à medida que aumenta o número quântico principal. Por causa disso, de especificar energia, o número quântico principal ele é conhecido como nível de energia. E é assim que nós vamos chamá-lo nesse curso, nível de energia. Tá? Então, o elétron no nível 1, elétron no nível 5, ou seja, o nível de energia do elétron é o número quântico principal do elétron. Então, esse é o número quântico principal. Bom, vamos para o secundário. O número quântico secundário, L, vejam, vamos voltar aqui na equação. O L, ele está relacionado com a parte radial, mas também ele tem um componente na parte angular. Na parte angular também. Então, ele se relaciona com as duas partes da equação. Vamos começar com a parte radial. Número quântico secundário. Ele assume valores inteiros também, só que ele inicia no zero. Vejam, no zero. Tá? O número quântico principal inicia no 1. O número quântico secundário inicia no 0. E ele vai até n-1. Quanto maior o número quântico secundário, maior a energia. Veja, por causa disso, está aqui especificado, energia. Por causa disso, ele ficou conhecido como subnível de energia. Subnível de energia. Ou seja, é como um subnível dentro do nível. Uma subdivisão dentro do nível. Por exemplo, no nível 1 de um átomo, nós temos apenas o subnível 0, porque ele vai até n-1. No nível 2 de um átomo, nós temos dois subníveis, 0 e 1. Vejam, sempre até n-1. N aqui é o número quântico principal. Então, se o número quântico principal for 3, nós temos 3 subníveis, 0, 1 e 2. Se o número quântico principal for 5, nós temos 5 subníveis, 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, cada vez que aumentamos em uma unidade o nível, aumentamos em uma unidade subnível. Tá? Então, é uma subdivisão de energia dentro do nível de energia. Então, de fato, ele é um subnível, e é assim que nós vamos chamá-lo. Tá? Por razões históricas, o subnível ele é conhecido por letras. S, P, D. Por quê? Porque o espectro dele, aqui do elétron, do subnível 0, ele dava uma linha Sharp. Então, o S de Sharp. O do subnível 1 era uma linha principal, do subnível 2 era uma banda diffuse. Então, D de diffuse. O 3 era fundamental, uma caracterização de alguns elementos. Era o pico fundamental do espectro. A partir do 3, aqui do F, aí segue o alfabeto. G, H, I, J, sempre em letras minúsculas, tá, pessoal? Letra maiúscula vai especificar outra coisa, então letra minúscula. Bom, então vamos lá. Então, no nível 1, nós temos um único subnível, que é o subnível S. No nível 2, nós temos dois subníveis, S e P. No nível 3, temos 3 subníveis, S, P e D. No nível 4, temos 4 subníveis, S, P, D e F. No nível 5, 5 subníveis, S, P, D, F, G. No nível 6, S, P, D, F, G, H. E assim por diante. Ok? Bom, mas o número quântico secundário ele também tem componente na parte angular da equação. Porque, na verdade, além de ele especificar a energia, né, ele também especifica a forma da região espacial. Vejam, o subnível S ou 0, ele é esférico. Ele é esférico. Já o subnível P ou subnível 1, ele tem essa forma aqui, forma de dois balões, nessa orientação.
O subnível D ou 2, ele tem esta forma aqui. Então, além da energia, veja, à medida que eu estou dando aqui, ó, S, P, D, estou aumentando a energia, especificar a energia, ele também vai especificar a forma da região espacial. Bom, terceiro número quântico, ml. Bom, esse ml, ele não tem, ó, veja, ele só está aqui, ó, ele está só na parte angular, só nesta parte aqui. Ele não especifica energia, ele não tem nada a ver com energia, não está na primeira parte da equação. Tá? Então, o ml não especifica energia. Ele está relacionado com a orientação espacial daquela região que nós acabamos de ver aqui, com essa região aqui, ó, essas regiões aqui especificadas pelo número quântico secundário. A orientação espacial dessas regiões. Tá? O ml, o número quântico magnético, assume estes valores aqui, ó, de menos L até mais L. Veja, aqui um resumo. No nível 1 de energia, nós temos um único subnível, que é o subnível S. E o ml, portanto, o número do quântico magnético, assume valor de menos 0 até mais 0, ou seja, só 0. Uma única possibilidade. Na verdade, este número 0 aqui, ele não nos interessa. O que nos interessa é isto aqui, ó, uma única possibilidade. Vamos ver, no nível 2, dois subníveis, S e P. O S só tem uma única possibilidade, não zero, uma única possibilidade. Agora, o P, veja, o P é 1, então ele vai de menos 1 até mais 1. 1, 2, 3 possibilidades. Esses valores aqui não nos interessam, para nós não vamos usar para nada isso. O que nos interessa é 1, 2, 3. 3 possibilidades, são 3 orientações espaciais. E isso é importante. No nível 3, nós temos 3 subníveis. Novamente o S, com uma única orientação. Depois o P, com as 3 orientações. Vejam, 3 orientações. E aí já temos o subnível D. Subnível D, que é o 2, então menos 2, vejam aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que não vamos usar para nada esses números aqui. Mas o que vamos usar é que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades, ou seja, serão 5 orbitais neste subnível. 5 possibilidades. Aí depois o nível 4, onde já surge também o subnível F, tá? Com 7 possibilidades. Então, isto aqui, o número quântico magnético, o valor, não é importante para nós. O que é importante é isto aqui. O L maiúsculo é o número de possibilidades, que vai nos dar o número de orbitais. E ele tem a regrinha de seleção dele. Ó. L maiúsculo, número de possibilidade, número de orientações, é igual a 2L, onde L é o número quântico secundário, mais 1. Vejam. Vamos aplicar essa equaçãozinha então. 2L mais 1. Para o subnível S, que é 0. 0 vezes 2, 0 mais 1, 1. Uma única orientação. Mas é óbvio que é uma única orientação. É uma esfera. A esfera é simétrica, não tem como ter 2 orientações espaciais para a esfera. Só existe uma orientação. Então só existe um orbital no subnível S. Uma única, uma esfera, que é única. Tá? Orientação única, então esfera. Então, por exemplo, a esfera do 1S é menor que a esfera do 2S, do nível 2, que é menor que a esfera do nível 3. Tá? No caso do P, vejam, subnível P, que é 1. 1 vezes 2, ó, aplicando na equação 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. Então, nós temos 3 orientações espaciais para o subnível P. 3. Vejam, vocês lembram da forma, né? A forma tá aqui, ó. Essa aqui era a forma, ó, subnível P. Então, nós temos que pegar esta forma, e distribuí-la em torno do núcleo. Nós temos que ter 3 orientações dessa forma. Repetir essa forma aqui, né? Em torno do núcleo. 3
dessas formas, 3 orientações. Como é que a gente faz isso? Uma no eixo X, uma no eixo Y e uma no eixo Z. Ou seja, uma distribuição esférica em torno do núcleo. Se nós colocarmos um elétron em cada uma dessas regiões, nós temos uma distribuição esférica de cargas em torno do núcleo. E aí nós chamamos então de Px, Py e Pz. Olha que legal isso. E o subnível D? Bom, o subnível D, ele tem essa forma aqui. Essa é a forma do subnível D. Pela regrinha de seleção, vejam, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então nós temos 5 regiões espaciais iguais a esta, distribuídas em torno do núcleo. Então nós temos que estabelecer isso. Tá? Distribuí-las simetricamente. Vamos lá? Vamos começar? Então vejam, vamos pegar primeiro fora dos eixos, tá? Não passando pelos eixos. Então aqui no plano XY, vou chamar de DXY, coloquei no plano XY, X e Y, veja aqui, ó. X e Y fora dos eixos, ó, entre os eixos, o orbital DXY. Depois, no plano XZ, DXZ. E depois no plano D, ó, no plano Z, Y, DYZ. Então eu já fiz 3. Tá? São 5, já temos 3. Ok. Bom, depois a gente pode pegar o mesmo plano XY e agora colocar nos eixos. Veja aqui, ó, no eixo X e no eixo Y, essa região. E aí, como já existe o DXY, então vamos chamar este de DX2Y2. Vejam só, se fossem 6 ao invés de 5, nós simplesmente faríamos o DX2Z2 e o DY2Z2, mas não são 6. Né? Se fossem 6, fechávamos aqui, ó, teríamos 6 bem simétricas, mas não são apenas 5. Tá? São apenas 5, então nós temos que dar um jeito aqui, né, de fazer de uma forma diferente. Bom, eu vou considerar esse aqui, tá? Vou até baixar ele aqui, ó. Baixar para cá esse aqui, eu vou considerar, né, o DX2Y2, né, que seria exatamente nos eixos. Então temos já 4 formas, 4 orientações, só falta uma. Agora eu vou pegar essas duas aqui que não existem, tá, pessoal? Essa aqui que eu coloquei, essas duas, elas não existem. Tá? Eu coloquei aqui apenas como um argumento didático. Vejam, essa forma aqui que não existe, ela tem um componente em X e um em Z. Esta aqui tem um componente em Y e um componente em Z também. Se nós misturássemos isso, veja, colocássemos aqui, ó, o componente em X, colocássemos aqui, ó, nessa imagem, o componente em X dessa, o componente Y desta aqui, e 2 vezes o componente em Z. Vejam, Z e Z. Nós teríamos então o orbital DZ2. Esse DZ2 ele tem um componente maior no eixo Z, mas também tem uma densidade aqui, ó, também uma probabilidade no plano XY. Tá? Ora, imagine se nós integrássemos, venham para cá, para este aqui, venham para o DX2Y2. Imagine se nós integrássemos toda essa região que está aqui na direção X, mais o que está na direção X aqui. Esse volume seria exatamente igual ao que temos na Y, a integral de Y, somando com este aqui, que seria igual ao que nós temos em Z, ou seja, ao volume em Z. Então, existe uma densidade aqui, uma probabilidade aqui no plano XY para compensar, para não termos um excesso no Z. Ou seja, se nós colocássemos um elétron neste orbital e um elétron neste, nós teríamos uma distribuição esférica em torno do núcleo. Esférica em todas as direções, X, Y, Z. Então, este aqui vai ser a nossa quinta orientação, o nosso quinto orbital. Vamos chamá-lo de DZ2. E normalmente ele está representado dessa forma, tá? Mais didática, onde mostra a densidade predominante aqui, né, no
eixo Z, mas também uma fração no plano XY. Ok? Então, estes são os 5 orbitais, estas são as 5 orientações espaciais do subnível D. Veja, e nós temos que memorizar isso, porque nós vamos utilizar essas regiões, nós vamos fazer ligações químicas com elas, então nós temos que, de alguma forma, memorizá-las, tá? DXY, DXZ, DYZ, DX2Y2 e DZ2. E observem, pessoal, elas têm simetrias diferentes. Essas 3 aqui têm uma simetria diferente das outras 2. Essas 3, elas têm, os componentes estão entre os eixos, enquanto que estes 2 aqui, né, os componentes estão nos eixos. Essa diferença de simetria nesses orbitais, entre esses 2 e esses 3, vai ter consequências, assim, vão produzir consequências muito importantes, que nós vamos ver lá na frente. Tá? Então, memorizar essas 5 regiões espaciais, estes 5 orbitais. Vejam, aqui o resumo. Nível 1. Nível 1. Um único subnível, um único orbital, 1s. Nível 2. Vejam, nível 2. Subnível 2s e o subnível 2p. Com as 3 orientações, o P2px, 2py, 2pz. No nível 3, veja, nível 1 com um único subnível S, nível 2 com 2 subníveis, 2S e 2P, e nível 3 com 3 subníveis, S, P e D. Observe que 1 para o 2 está aumentando o tamanho. Observem só os subníveis S, ó, o subnível S do nível 1, subnível S do nível 2, subnível S do nível 3. Eu estou aumentando o tamanho. Estou aumentando a energia. A mesma coisa para o P. Ó. O subnível 2P, o subnível 3P, eles têm a mesma forma, a mesma orientação, mas eu estou aumentando o tamanho da região. E assim por diante, se fosse para o 4. Aumenta o tamanho, aumenta a energia. Né? E aqui, no nível 3, eu já tenho o subnível 3D. Pessoal, isto aqui, ó, esse nome aqui, isso aqui é a nossa função de onda. Isto aqui é o orbital, é a função de onda. Isso aqui é a resolução da equação de Schrödinger. Se você tiver isto aqui, ó, 3dxy, significa o quê? Que o elétron tem energia do nível 3. Que o elétron se encontra no subnível D, ou seja, ele tem esta forma, a região espacial dele. E mais, XY, que ele está no plano XY entre os eixos. Se você tiver 3dZ2, significa que o elétron ele se encontra no nível 3, com essa forma e com essa orientação. Isso aqui é a equação de Schrödinger. É a resolução da equação. Vejam, isso aqui, ó, função de onda 3πy. O que significa? O elétron está no nível 3 de energia, subnível P, com essa orientação, ó, no eixo Y. Então, isto aqui para nós é a função de onda. Veja que fácil isso. Não vamos precisar resolver a equação de Schrödinger. Ela está resolvida. Nós vamos utilizar os números quânticos. É a equação. Então, isso aqui é a nossa função de onda. Mais uma coisa interessante aqui, pessoal. Observe, imagine um elétron aqui, ó, de 1s que mude de função de onda. Ele passe de 1s para 3px, ou seja, transição eletrônica. Aquelas transições que nós vimos lá no átomo de Bohr, que mudava simplesmente de órbita, agora eu estou mudando de orbital. Por exemplo, de 1s para o 3px, ele mudou de nível e também, dentro do nível, eu tenho as possibilidades de subníveis. Então eu tenho mais possibilidades. Um elétron que se encontra aqui, por exemplo, 3dyz, um elétron que tem como função de onda 3dyz. Ele tem essa forma, nível 3, essa orientação. Ele emitindo energia, ele pode decair, por exemplo, para cá. Então ele se converte nesta região, com essa energia 2px. Ele muda a sua função de onda, que era 3dyz, passa para 2px. Okay? Então as transições, agora eu tenho mais possibilidades. As transições são entre níveis, mas também subníveis. Eu tenho esses subníveis, que não estavam previstos, né, então, naquele modelo anterior. Bom, vejam, tem um quarto número que é o spin. Eu não gosto muito de chamar esse número de número quântico, embora os livros, a maioria dos livros traga como o quarto número quântico.
Por quê? Eu não chamo de número quântico porque ele não vem exatamente da equação de Schrödinger, tá? Mas ele é um número importante. Então, da mesma forma que nós tínhamos lá para o número quântico magnético uma regra de seleção, nós temos a regrinha de seleção aqui. S maiúsculo é o número de orientações, que é igual a 2S, onde o S minúsculo é o spin, mais 1. Como o S maiúsculo é 2, sempre são duas possibilidades, na verdade, com a melhora dos equipamentos espectroscópicos, né, foi observado que a linha espectral, na verdade, eram duas linhas espectrais. Então, se tu tem duas possibilidades, o S tem que assumir o valor de meio. Meio vezes 2 mais 1 para dar 2. Então, é menos meio, então o spin assume valores menos meio e mais meio. Onde menos e mais significa simplesmente a favor ou contra o campo magnético. Vejam, o valor menos meio, da mesma forma que o número quântico magnético, o valor menos meio e mais meio aqui não nos interessa. Nós não vamos utilizar. O que nos interessa é que são duas possibilidades. Duas, da mesma forma, lá no número quântico magnético, o que interessa é o número de orientações. Temos duas possibilidades. Tá? Bom, finalmente, então, aqui nesse conteúdo, vamos ver o trabalho do Wolfgang Pauli. O Pauli estabeleceu o seguinte, que é possível ter no máximo 2 elétrons representados pelo mesmo conjunto de números quânticos, principal, secundário e magnético. Ou seja, você pode ter no máximo 2 elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos, principal, secundário e magnético, desde que esses 2 elétrons tenham spins opostos, um mais meio e o outro menos meio. Desde que eles tenham spins opostos. Ou seja, no popular, cabem 2 elétrons por orbital, desde que tenham spins opostos. Mas a linguagem mais correta mesmo nisso aqui seria: é possível ter no máximo 2 elétrons representados pela mesma função de onda. E se isso acontecer, esses 2 elétrons devem apresentar spins opostos. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai desenvolver um pouco mais esse conceito de elétron como partícula onda. Até a nossa próxima aula.